enquanto pastor da Igreja Batista da Graça, e ao longo destes 2 anos e meio, tem sido o meu desejo pregar todo o conselho de Deus. E desde que cheguei, sempre foi o meu hábito pregar de forma expositiva e muitas vezes de forma sequencial, isto é, de livro a livro. Isto faz com que seja o próprio texto a ditar as verdades e não sejam as minhas ideias a ditar as verdades do texto bíblico. Por outro lado, obriga-me a pregar sobre todos os textos, mesmo aqueles que têm algumas tensões devido à nossa mente limitada. Posto isto, quero desde já afirmar que não tenho pretensões de explicar todas as tensões que o texto de hoje nos traz, mas estarei disponível para ajudar a aprofundar este assunto com alguém que deseje. Nesse sentido, quem tiver perguntas poderá colocar no fim do culto ou marcar então algum tempo para poder conversar comigo. Conforme temos visto então, esta segunda carta de Paulo a Timóteo serviu para dar ânimo a um jovem pastor que estava a enfraquecer no seu ministério devido a inúmeras pressões, quer dentro da igreja, quer também fora dela. Além disso, a sua timidez não ajudava. Paulo, nos versículos que iremos ver a seguir, disse a Timóteo de forma clara: tu não podes parar. Deus tem povo para salvar. Mete as mãos à obra e anima-te, porque a bênção de veres alguém salvo do sofrimento eterno é muito maior do que teres qualquer alívio físico ou emocional nesta terra. Então, o tema da mensagem de hoje é: a salvação vem do Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 10. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 8 a 10. Para quem conseguir lembrar-se, este foi o texto que preguei na minha tomada de posse aqui na Graça, e através do qual mostrei então as minhas orientações gerais do meu ministério aqui nesta igreja. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 8 a 10. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou de entre os mortos, o qual é descendência de David, segundo o meu Evangelho. No momento mais difícil da vida de Timóteo, Paulo disse-lhe para ele lembrar-se do Senhor Jesus. E, tal como nós temos visto, esta é a forma de nós permanecermos firmes quando tudo à nossa volta parece estar a desmoronar. Lembra-te do Senhor Jesus Cristo. Notemos também outro aspecto neste versículo. Paulo disse a Timóteo para ele lembrar-se que o Senhor Jesus ressuscitou e por isso ele triunfou sobre a morte. Isto torna-se muito importante para Timóteo por causa do sofrimento que ele estava a ter. Lembra-te que mesmo que a morte venha a acontecer na tua vida, Timóteo, tu já venceste em Cristo Jesus. Não temas, por isso, aquilo que os homens te possam fazer. Lembra-te do Senhor Jesus Cristo. Nele tu já tens vitória. Jesus tem mais ou menos estas palavras em Mateus 10, 28. Também não devem ter medo os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, não tenhas medo daqueles que te podem fazer mal ao teu corpo. Quando temos esta certeza, podemos dizer convictamente: para nós, o nosso viver é sempre acerca de Cristo. E se morrermos, isso será uma vitória para nós. Porque se algo acontecer na nossa vida, nós sabemos para onde vamos. Daí a certeza que temos que a salvação vem do Senhor. Por outro lado, quando isso acontecer,
nós seremos transformados e viveremos a nossa vida com confiança. Paulo, ao lembrar então destas palavras, queria também dar força a Timóteo, principalmente em duas áreas do seu ministério que ele estava a enfraquecer. Primeiro, serviço. Jesus Cristo é a inspiração suprema do serviço cristão. Não só porque tudo aquilo que nós fazemos deve apontar ao Senhor Jesus, mas também porque Ele deixou-nos o exemplo de entrega total, mesmo tendo de sofrer por causa disso. Jesus é o exemplo, tudo tem que ser acerca dele, então vamos servi-lo. Em segundo lugar, sobre a pregação, relembrar, estavam a surgir os falsos profetas dentro da igreja com ensinos errados. Até na igreja, até na pregação, nós podemos nos esquecer da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ouvimos, por exemplo, dizer que é uma mensagem evangelística, mas quando vamos ouvir essa mesma mensagem, não fala da morte, não fala da ressurreição, não fala do pecado, não fala do arrependimento, fala apenas de como nós podemos ser vitoriosos. Certamente esse pregador esqueceu-se do Senhor Jesus Cristo na pregação. Toda a pregação, tal como tudo o que fazemos, deve sempre apontar a Cristo. E se isso não acontecer, é porque o nosso desejo é agradar aos homens e não a Deus. Porque não é fácil pregar sobre o pecado, o arrependimento, a negação do nosso eu. E Paulo tinha muito claro isto na sua mente. Gálatas 1:10 nós vemos: é porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho eu interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se nós pregamos aquilo que as pessoas gostam de ouvir, elas ficarão convertidas a si próprias e depois ficarão apenas na igreja enquanto as coisas lhe agradarem aos seus olhos, como também aos seus ouvidos. O Evangelho não é agradável aos nossos ouvidos porque mexe com o nosso orgulho, desfaz-nos por completo, mas constrói as nossas vidas com a esperança que há em Jesus Cristo. Quando proclamamos o Evangelho e sendo Jesus o nosso maior tesouro, nós não colocamos somente a ênfase nos benefícios ou nas bênçãos, mas sim no sacrifício que Cristo fez por nós para que, em tudo aquilo que nós possamos fazer, o glorifiquemos. Daí a necessidade de pregar o Evangelho. Sempre com o alimento correto e nunca com o alimento adulterado, com medo de ofendermos alguém. Mais vale estarmos calados porque essa pessoa pode se ofender. A nossa missão aqui não é agradar as pessoas, mas é agradar a Deus, pregando a verdade do Evangelho às pessoas. Quando não pregamos o verdadeiro Evangelho com medo que este possa ser duro, é porque nós estamos preocupados com as estatísticas e não com as verdadeiras conversões. Na ânsia do crescimento, esqueceu-se muitas vezes do discipulado. E para fazer discípulos, nós precisamos então de evangelizar e caminhar lado a lado para que depois estas pessoas possam fazer outros discípulos. Evangelizar, caminhar lado a lado para que estas pessoas possam fazer discípulos. Nós queremos que esta seja uma característica da nossa igreja. Versículo 9. É por ele que eu tenho sofrido. É por ele, Cristo, que eu tenho sofrido, até ao ponto de ser preso como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. A palavra de Deus não está presa. Então, depois de termos percebido a importância de termos sempre em mente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em tudo o que fazemos, lemos neste versículo a importância de transmitirmos a verdade em todos os momentos da nossa vida. Repare que o apóstolo Paulo diz que estava preso como um malfeitor. A palavra malfeitor foi apenas usada uma vez no Novo Testamento para referir-se aos ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz. Significa então isso que Paulo, a dizer que estava preso como um malfeitor, que ele estava em condições miseráveis apenas por pregar a verdade do Evangelho? Uma nota importante. Paulo não estava a enfatizar o seu sofrimento como exemplo, que até o é. Mas sim que a motivação mais profunda
da sua aceitação pessoal perante as adversidades da vida era a convicção que o seu sofrimento era a forma mais fácil daquelas pessoas que estavam na prisão poderem ouvir o Evangelho. Não estava a dar ênfase ao seu sofrimento, mas sim que o seu sofrimento servia para transmitir o Evangelho às pessoas que Deus tinha colocado ali naquela prisão. Assim sendo, Deus tem intenções evangelísticas no meio do seu sofrimento. Não despreze a sua dor. Não despreze o seu momento difícil. Tudo o que nos acontece nesta vida deve servir para deixar claro o amor que temos para com Deus, o propósito que temos para esta vida, como também devemos viver em submissão ao Pai. Estaremos nós dispostos a sofrer por amor a Cristo? Estaremos dispostos a largar tudo o que temos para segui-lo? Ou usar tudo aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, para servi-lo? Estaremos nós prontos para deixar de lado todos os sonhos da nossa vida por amor a Deus? Se entendermos que Cristo é a medida de todas as coisas, tal como vimos anteriormente, iremos querer imitá-lo e viver como ele viveu. Nós não precisamos de revelações especiais para saber como devemos viver. Se quer uma revelação de como deve viver a sua vida, abra a Bíblia, leia, estude e aplica à sua vida. Nós não precisamos de revelações especiais. Já está tudo aqui na palavra do Senhor. O nosso prazer deve estar em Deus e viver somente para Ele. Esta é a principal lição que o apóstolo Paulo estava a ensinar. Quando assim é, queremos ser usados por Deus para que a transmissão do Evangelho, independentemente das circunstâncias que Deus nos colocou, possa ser sempre transmitido. Até porque a palavra, como diz o versículo, não pode estar presa. Já pensámos alguma vez no privilégio de podermos ser usados por Deus na transmissão do Evangelho? Um Deus esse que é santo e puro. Quando temos esta noção, certamente iremos tremer diante dele e da sua obra. É um privilégio sermos usados por Deus. Se entendermos que Deus é soberano, percebemos então que este convite de proclamar o Evangelho é uma ordem. Mudando um pouco a perspectiva, se entender que foi alvo da misericórdia, da graça do nosso bom Deus, terá a necessidade de proclamar esta mensagem às pessoas que estão à sua volta. Está intrínseco. Por outro lado, se entender que é digno da salvação, nunca irá proclamar a boa nova. Ou se proclamar, o fim não é a glória de Deus, mas a nossa própria glória, o autoelogio. Muitos querem os créditos daquilo que não tiveram méritos. E nós às vezes andamos à procura dos créditos. A Deus deve ser dada sempre toda a glória. Uma igreja teológica que está centrada em Cristo é uma igreja que vive em unidade. Unidade é essa que deve ser vivida na mesma fé, crença. E o resultado disso passará sempre por ser uma igreja missionária. Teológica é uma igreja missionária, está inerente. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que tem a doutrina errada, ou que os seus membros estão só comprometidos em ouvir as verdades, mas não a vivê-las. Temos que pregar a pura teologia que agrada a Deus, é a qual nos motiva a proclamar o Evangelho a toda a criatura. Podemos saber muita coisa, mas se não estivermos a fazer discípulos, nós não estamos a cumprir a missão que Deus confiou à sua igreja. Quando sabemos que a salvação vem do Senhor, iremos nos lembrar de Jesus em tudo o que fazemos, como também usaremos todas as situações que Deus nos coloca para transmitirmos o Evangelho, porque sabemos que sem a proclamação do Evangelho não há salvação.
E esta verdade nós encontramos em Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 10. Por isso eu suporto tudo, pensando nos que foram escolhidos por Deus, para que também eles possam ter a sua parte na salvação em Cristo Jesus, juntamente com a glória eterna. Ou noutra versão, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Este é o tal versículo que traz alguma tensão bíblica. Por isso, nós vamos olhar para ele com toda a humildade. Ao olharmos para estas palavras, podemos perceber que nós transmitimos o Evangelho com a confiança que Deus, antes da fundação dos mundos, Efésios capítulo 1, já escolheu para si quem se iria salvar. No entanto, estas pessoas precisam de ouvir o Evangelho para chegarem à salvação. É isso que significa tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação. Foi por amor ao Evangelho que Paulo suportou a prisão. E era por causa da confiança do poder do Evangelho que ele suportou o que suportou, sabendo que a salvação vinha do Senhor. A certeza que Deus escolhe os seus filhos não nos faz de parar de pregar. E não faz parar de arriscar as nossas vidas. Dá-nos mais confiança no pregar e no arriscar, porque Deus tem muito povo para salvar, conforme vimos a semana passada. É na certeza que Deus salva apenas pela sua graça que nós transmitimos o Evangelho. Nós transmitimos o Evangelho porque nós temos a certeza que o Espírito Santo, quando quer, ele quebra qualquer barreira. Logo, somos movidos pela graça de Deus e não por eventos. Se pensarmos em missões como evento e não como um privilégio a ser vivido, nós não iremos cumprir o propósito de Deus de espalhar o Evangelho. Lembre-se de uma coisa. Cada um de nós é missionário. Cada um de nós tem a responsabilidade de espalhar a palavra. Vamos tirar agora algumas aplicações práticas daquilo que lemos. Em primeiro lugar, não fuja do sofrimento, mas use-o para espalhar a palavra. Os servos de Deus mais íntegros foram aqueles que permaneceram fiéis, mesmo nos momentos mais dolorosos da sua vida. É muito comum, quando vamos tentar animar os cristãos que estão a sofrer muito, sairmos de lá mais animados pelo testemunho da fé e da força que Deus lhes concedeu. Nós vamos tentar animar essas pessoas, mas essas pessoas é que nos animam, porque estão confiantes que Deus sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. No entanto, curiosamente, perante o sofrimento, ou começarmos a visionar que o sofrimento pode surgir, nós desejamos fugir mais dele do que aproveitá-lo para sermos usados por Deus para abençoar outras vidas à medida que vamos sendo também transformados por Ele. Lembremos-nos, aprendemos esta aplicação deste texto. Podem até prender-nos, mas não há ninguém que possa prender o avanço do Evangelho, porque mesmo através da prisão nós iremos proclamar o Evangelho, porque a nossa boca não se pode fechar, porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Podem os irmãos pensar, mas aqui ninguém vai ser preso como Paulo. Mas podemos mudar a prisão para outra coisa qualquer. Ou seja, podem acontecer as coisas mais terríveis na nossa vida, mas certamente não haverá ninguém que possa prender o avanço do Evangelho, porque mesmo através do sofrimento, nós iremos falar sobre aquilo que o nosso coração está cheio. Esta é a nossa certeza. Uma nota ainda sobre esta aplicação. Deus, quando libertou o povo da servidão do Egito, quando vinham as adversidades, o povo de Israel desejou sempre voltar à velha vida,
voltar para trás. Será que nós só queremos Deus quando existe conforto na nossa vida? Ou desejamos voltar à velha vida quando aparecem circunstâncias difíceis? O nosso coração leva-nos para aquilo que nós amamos. Segundo lugar, nós vimos isso com o pastor Augusto Nicodemos na primeira igreja batista de Lisboa. A mensagem que pregamos é sempre superior a nós. Sempre. Por isso nós não devemos pregar as nossas experiências e nem as nossas ideias, mas sim o Evangelho. E isto só acontecerá quando vivermos em intimidade com Deus. Quando tivermos confiança que o Evangelho é o poder de Deus, iremos parar de anunciar as nossas vidas e pregaremos unicamente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida. Vimos isso em Ezequiel, por exemplo, na visão do Vale dos Ossos Secos. É ela que nos sustenta. É a palavra de Deus que dá crescimento. Infelizmente, em termos gerais, vemos como as pessoas tratam a palavra de Deus. Por exemplo, pelo tempo em que nós estudamos a palavra de Deus nos nossos lares. Quanto tempo por dia nós dedicamos ao estudo da palavra de Deus nos nossos lares? Qual a importância da palavra de Deus, sabendo que é ela que nos sustenta, é ela que dá vida, é ela que dá crescimento? Vemos também isso, e estávamos ontem a falar um grupo de pessoas sobre isto, pelo tempo que dão ao pastor para pregar. Às vezes nós, pastores, somos convidados para pregar nas igrejas e dão-nos 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E depois o louvor de 1 ou 2 horas. Não percebo. A palavra de Deus é que tem que ter a importância principal no culto. Como também, quando estamos no culto, a palavra de Deus está a ser pregada e nós distraímos com muitas coisas. Ou até, como estávamos também ontem a falar, saímos do nosso lugar vezes sem conta. Para mim é um mistério como nós conseguimos ir ao cinema, estar lá a ver um filme durante hora e meia e não nos levantamos do lugar, porque preparamos-nos antes de ir ao cinema e vamos à casa de banho. Mas quando vamos à igreja, normalmente aproveitamos o tempo da pregação para fazermos aquilo que devíamos ter feito antes. É um mistério que eu ainda não compreendi. Como o mistério da pontualidade nas igrejas. É uma coisa que eu ainda ando a tentar compreender. A reverência que nós temos na pontualidade e quando nós estamos no ato de culto. Às vezes parece então que temos mais reverência no cinema do que reverência na casa do Senhor. Podemos então estar envolvidos no ministério, podemos ter todos os trejeitos cristãos e não sermos de Jesus porque não temos intimidade com Ele. Que cada um de nós possa investir então nesta área da sua vida. Terceiro lugar. Esta é mais difícil. A eleição não desanima a evangelização, mas é a garantia do seu êxito. Não foi a fé dos homens que provocou a eleição de Deus, mas foi a eleição de Deus que provocou a fé dos homens. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu é que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Temos de ter então a noção que Deus é soberano. A salvação vem do Senhor. Jonas 2,9. E o Espírito sopra onde quer. João 3,8. Por isso evangelizamos todas as pessoas, porque a palavra de Deus fará tudo aquilo que Ele determinou. Isaías 55,11. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca. Deus a dizer, por isso acontece... O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter atingido os meus propósitos. Tendo esta certeza, devemos fazer o máximo que pudermos, mesmo que não venhamos a saber se aquela pessoa será salva ou não. Por isso, prego o Evangelho. Dê testemunho, convide para vir à igreja, faça tudo o que estiver ao seu alcance, confiando na graça de Deus e que Deus é bom.
Deus não nos revelou quem são os escolhidos. Há uns tempos atrás estivemos aqui na conferência o pastor Joed Venturini de Souza, e ele estava a falar da sua mãe, a irmã Márcia, muito conhecida de todos nós, uma missionária por natureza. E que ela dizia muitas vezes: ó Senhor Deus, devias colocar umas luzinhas nos escolhidos, assim era mais fácil, assim eu escusava de perder tempo, mas como tu não colocaste, eu tenho que evangelizar a todas as pessoas. Faz aquilo que te aprouver. Eu sou um instrumento nas tuas mãos. E ela foi uma missionária que a muitos de nós aqui presentes tocou as nossas vidas. Então, evangeliza todos. Não se preocupe, até porque vemos Jesus a dizer para levarmos o Evangelho a todas as pessoas, sabendo que no fim toda a glória deve ser dada a Deus por Ele ter aberto o coração das pessoas. A nossa confiança não está na escolha das pessoas, mas sim em que Deus já escolheu essas pessoas para que elas cresçam. É esta certeza que nós encontramos em Atos 16:14. Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender tudo aquilo que Paulo lhe ensinava. Então confiemos na certeza que Deus tem poder para salvar quem Ele quer. Se nos foi dada a graça de entendermos este maravilhoso Evangelho, meus irmãos, nós vamos viver somente em gratidão, porque percebemos que não foi nada em nós, não foi por mérito nosso, não foi porque Deus viu algo bom em nós, mas porque Deus é um Deus cheio da graça. Nada pelos nossos méritos, foi tudo pela graça. A própria graça significa dom imerecido. Por tudo isto, nós queremos viver esta vida com toda a alegria, por causa daquilo que Deus fez, mas também com a certeza daquilo que Deus ainda fará. Esta é a razão da esperança que há em nós. Que o Senhor Deus então nos possa abençoar e ajudar a sermos uma comunidade que vive o seu Evangelho, que se lembra de Jesus, que anuncia o Evangelho a toda a criatura, sem nos importarmos se essas pessoas são escolhidas ou não, sabendo que Deus fará a sua boa obra. Vamos orar. Senhor bom Deus, nós te queremos agradecer pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque se nós podemos entender as verdades do teu Evangelho, foi porque o teu Santo Espírito abriu o nosso coração. E quando nós temos a percepção de quem tu és, nós não conseguiremos resistir a este amor, a esta graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tens trazido o teu povo até nós. Obrigado pelas pessoas que tu nos tens dado a oportunidade de podermos falar do teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, de forma humilde, que tu nos dês mais pessoas para podermos partilhar o teu Evangelho. Que as nossas bocas possam sempre proclamar esta grande verdade. Se nós não compreendermos esta graça, nós nunca iremos falar de ti às pessoas que estão à nossa volta. Abençoa-nos, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos.